De 9 estados se faz o Nordeste, mas o nordestino é mais que uma veste. Chapéu de cangaço não faz cabra da peste, não somos fantasia do seu carnaval, somos sotaque, cultura, história, simpatia, tem luta, destino, muita gastronomia. Nas veias corre orgulho e empatia. 56 milhões como Bacurau, correndo da invisibilidade, mostrando força de vontade, vivendo na adversidade. Enfrentando mais que um sertão, carregando preconceito no braço, cansado de ser feito de palhaço, sempre recebendo o outro no abraço. Pois é essa a nossa educação. O nordestino é mesmo de se admirar. Não é só talento, é capacidade de amar, mesmo quando quer mandar se lascar. Povo mais carretado, aqui se come cuscuz como farinha, troca cerveja por uma cachaçinha, fala oxe, vice e chama de manhinha e se entende bem pra danado. O Nordeste não é só sofrimento, não vive o sertanejo do lamento. Pra sua pena eu digo, aí dentro, toma teu rumo, vai-te embora. O nordestino é Romero Brito em cor, explode em tom vivo, dança e sabor. Forró, frevo, maracatu e axé com amor. Sou nordestino com orgulho, sim senhor. Eu sou da Bahia, de Salvador, terra da magia e do tambor, tem ritmo, alegria e sabor. O sotaque não é arrastado, de musicalidade ele é feito. O gerúndio não tem defeito, tiramos o D pra ficar perfeito. A gente é barril dobrado. Eu falo dançando, cantando, mas vejo você me olhando, diga aí. Você queria ser baiano? Tu diz que a gente estreia, aí chama de preguiçoso, vem se botando todo espaçoso. Não me diz é inveja, moça, aprende a ser plateia. Eu respeito teu sotaque, não fala do meu atabaque, preconceito aqui não tem destaque. Nosso povo é de rocha, se não respeita, muda a rota. Fala mal já nem se nota, não cabe mais essa lorota. Prefiro ouvir uma rocha. O tempo aqui é diferente, bronzeia o corpo, descansa a mente, a gente anda sempre sorridente, trabalhamos com felicidade, valorizamos a nossa riqueza, nossos artistas, nossa beleza, nossa fé e natureza. A gente é baiano de verdade. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Química em Arte e hoje o Sarau Química em Arte tem a imensa alegria de receber aqui a atriz, escritora e improvisadora Raíssa Xavier. Seja muito bem-vinda, Raíssa! Muito obrigada, Martinho. É um prazer estar aqui. E olha só a força da internet, né? Que me trouxe da Bahia para falar diretamente com vocês aí da Universidade do Sul. Que delícia, é uma honra para mim. Eu que agradeço esse convite. É uma imensa alegria nossa, Raíssa, de receber você aqui no Sarau Química em Arte, principalmente para contemplar todo o seu trabalho desenvolvido ao longo de sua carreira, suas novelas, telenovelas, webséries, séries, enfim, vários trabalhos que você desenvolve na área artística. Mas antes disso, nós gostaríamos de saber, Raíssa, um pouco da sua história de vida antes de você se tornar uma atriz e escritora. Desde pequena, eu sempre gostei de escrever. Eu colecionava diários, escrevia tudo da minha vida e colecionava também os poemas de Mário Quintana. Eu era apaixonada por Mário Quintana, um encantamento que eu já não sabia explicar. Mas, curiosamente, eu não tinha essa paixão pelo teatro ainda, né? Eu fui descobrindo isso no caminho, foi bem aos poucos, quando eu era pequena. Eu já era amostrada, presepeira, achava que eu ia ser modelo, ficava ensaiando, modelar, botava livro na cabeça, desfilava em casa, botava as roupas de minha mãe, das minhas tias. Sempre fui assim, sempre quis estar no palco, eu acho que é isso. Mas quando eu fui crescendo, quando eu entrei no colégio, meu colégio tinha uma opção da gente escolher arte ou teatro, né? Artes plásticas. E eu, inicialmente, escolhi o quê?
artes. Curiosamente. Só que aí no outro ano eu falei, vou experimentar o teatro. E aí eu percebi que aquele palco era para mim. Então, desde pequena, eu já era conhecida no colégio, já era protagonista dos espetáculos todos. Eu acho que eu tinha uns 12 anos por aí. E eu sempre fiz teatro durante todo o meu colegial. Aí, quando chegou naquela época do vestibular, todo mundo no meu colégio tinha certeza que eu ia fazer artes cênicas para ser atriz, mas eu não pensava naquilo. Eu via o teatro assim como algo necessário, mas eu não estava vendo ele como profissão, sabe? Eu acho também que tem alguns preconceitos que vêm de um padrão, né? De uma educação que a gente recebe, que muitas vezes a gente acha que o artista não ganha dinheiro, que a gente não pode sobreviver da arte. Então, não veio como uma opção de vestibular para mim. E eu acabei fazendo direito. Só que quando eu entrei no direito, foi o único ano, foi o terceiro ano de colegial, foi quando eu larguei o teatro no colégio para estudar para o vestibular. Então, quando eu larguei o teatro, eu percebi que alguma coisa faltava em mim. Só que eu fazia parte de um grupo chamado Plantão da Felicidade, que é um grupo de voluntários que a gente vai para os hospitais, para as instituições de caridade, a gente leva teatro, música, palhaçaria, e aquilo ali me fez perceber a minha missão no mundo. Eu percebi que eu queria emocionar, tocar as pessoas, que eu queria falar com aquelas pessoas através da minha arte. Então, foi necessário eu fazer direito, eu largar o teatro para entender que eu precisava dele para ser feliz. Foi assim que começou a minha trajetória profissional, né? Eu fiz direito, me formei, tirei minha OAB, mas paralelamente também me formei em artes cênicas, em cursos profissionalizantes, e sempre tive uma ideia de fazer cursos tanto na minha cidade, que é Salvador, na Bahia, quanto no Rio de Janeiro. Então, eu ficava nessa ponte aérea, sempre que eu podia, eu buscava estudar também no Rio de Janeiro, que é onde eu estou hoje. Raíssa, é uma busca que você fez ao longo da sua vida em associar aquilo que você ama fazer com também buscar o aperfeiçoamento técnico para exercer sua profissão. Mas dentro da sua família, existe alguma veia artística que impulsionou essa sua vontade? Olha, tem a minha avó. Minha avó, ela sempre, em toda festa de família, ela recitava poesia. Ela recitava a mesma poesia, chama Já Foi Bonita Essa Mulher que Passa, que é de um escritor, um autor paraibano. E eu acho que ela traz isso com ela, né? A minha irmã também teve uma época que buscou ser cantora, mas acabou desistindo no meio do caminho, porque realmente é uma batalha muito dura. E aí eu tenho a minha família por parte de mãe, assim, tem uma veia muito artística, né? Eu tenho um tio que é artista plástico, eu tenho prima dançarina, primo tocador, então eu tenho uma galera assim, não tem ninguém hoje que é ator, atriz. Então eu acho que eu estou aqui compondo bem a minha família, mas a poesia, essa coisa de recitar, eu tenho certeza que vem da minha avó. Minha mãe também gosta muito de escrever, de recitar, então a gente faz muito esse jogo juntas. Eu até passei por um momento difícil com a minha mãe, né, quando ela descobriu um câncer de mama. E eu me lembro quando eu já estava morando no Rio de Janeiro e eu falei assim, mãe, quando você se sentir sozinha, faz uma coisa, escreve. E isso vai te ajudar muito nesse momento. E ela escreveu um livro somente desse período difícil da vida dela, até chegou a publicar. E eu acho que isso é uma forma de salvar a gente, né? A escrita, eu acho que ela tem esse poder. A gente, normalmente, aquele papel e aquela caneta ali, ela não te julga, né? Você pode dizer o que você quiser. É libertador. Que bom, né? Que a gente tem esse dom e essa vontade de fazer acontecer pela arte. Essa sua busca e reconhecimento também de todos aqueles que te incentivaram de alguma forma e que também lhe proporcionaram algumas oportunidades em sua vida. Você, em 2018, você atuou numa novela da TV Globo chamada O Segundo Sol, interpretando Berta. Como é que surgiu
essa oportunidade em sua vida? Pois é, esse convite para fazer o teste de Segundo Sol foi uma batalha, né? Eu acho que tudo que eu conquistei, primeiramente, vem de uma base familiar muito forte. Meus pais sempre me apoiaram, minha família como um todo torcem muito por mim. Eu cheguei no Rio de Janeiro em 2017. Em 2018, rolou a novela Segundo Sol, que era uma novela com temática baiana, né? Eu fazia fono, no Rio para essa preocupação com o sotaque, né? Para a gente poder fazer teste de elenco sem sempre ficar estereotipada em fazer personagens apenas baianos. Mas o primeiro teste foi a novela Segundo Sol e eu soube da novela e fiquei batalhando atrás da produtora de elenco para poder me dar uma oportunidade para fazer teste, porque as coisas são muito fechadas. E por incrível que pareça, rolou teste em Salvador umas 3 vezes e eu estava no Rio de Janeiro. E eu fazia, meu Deus do céu, não é possível que eu não vá fazer essa novela. Aí o que aconteceu? Eu já sabia que vários amigos que estavam dentro do elenco já, eles estavam me indicando, né? Indicando para eu fazer o teste, indicando meu trabalho, que eu já conhecia o meu trabalho. E aí eles falaram assim, Raíssa, olha só, você tem que dar um jeito de conhecer pessoalmente a produtora de elenco da novela, que era, na época, a Vanessa Veiga, que é uma queridíssima, maravilhosa. E aí o que é que eu fiz? Rolou a festa de a festa de lançamento da novela e eu consegui um convite e fui com um amigo meu que fazia parte da novela, né? E fui lá para essa festa. Todo mundo que estava nessa festa estava fazendo a novela, significava que estava no elenco. E aí as pessoas começaram a perguntar: Nossa, Raíssa, que bom que você está no elenco, que bom! E aí me parabenizavam e eu fiquei com vergonha de dizer que eu não estava ainda, que eu não tinha nem feito teste. E eu comecei a jogar pro universo. Aí eu falei, vou entrar mais pra frente, vou entrar mais pra frente. E aí fui atrás de conhecer a Vanessa, me apresentei a ela. Ela falou: Olha, eu já ouvi falar muito de você. Eu ainda não te chamei para fazer teste, porque eu não quero que você faça uma participação. Eu queria que você tivesse uma oportunidade maior. Aí eu, não acreditei na hora, né? Porque ela não me conhecia. Eu falei: Ai, será que vai rolar mesmo? E aí passaram alguns meses, e no meio do ano, no meio da novela, eles me ligaram para fazer um teste. Eu fui lá fazer teste, encontrei amigas fazendo também para o mesmo personagem que eu. E, por incrível que pareça, mais uma vez foi o melhor teste da minha vida, porque ela chegou para mim e falou assim: Raíssa, mostre a sua baianidade. Aí eu me senti em casa, né? Eu fui muito tranquila, fiz esse teste. Quando eu saí de lá da Globo, eu falei assim: essa personagem é minha, eu vou fazer Berta. E fiz. E foi muito legal, uma experiência maravilhosa, assim. Realmente a Globo tem um padrão de alto nível, né? Então, eu nunca tinha vivenciado nada daquilo. É tudo incrível, assim, a produção muito rápida, é tudo, sabe? É um mundo lá que eu quero continuar vivendo. Raíssa, com certeza você conseguirá atingir esse seu objetivo devido ao seu trabalho maravilhoso que você faz com bastante naturalidade, como bem você colocou, mas também com muito profissionalismo. Você passa a alma através da sua arte e isso é magnífico. Raíssa, voltando um pouco no tempo, em 2014, você trabalhou numa série chamada Deu a Louca na Copa, que também teve o famoso 7-1 Brasil e Alemanha. Que tipo de sentimento, enquanto brasileira, você teve na época e, ao mesmo tempo, de fazer esse belíssimo trabalho? Ó, gravar Deu a Louca na Copa foi incrível pra mim, porque, primeiramente, esse seriado juntou muitos artistas que eu admiro, artistas baianos, soteropolitanos, e que a gente pôde se divertir muito, porque era uma série de humor leve, e que a gente trabalhava justamente esse sentimento de união que o futebol traz, né? Mas eu, como brasileira, chorei, senti, bebi junto com os meus amigos, porque não foi fácil encarar e engolir esse 7-1, viu? Eu me lembro que na época, eu estava ensaiando para um espetáculo, que foi o Toda Forma de Amor, um musical, foi o primeiro musical que eu fiz, e a gente parou o ensaio
para poder assistir o jogo. E a gente falava, eu não acredito que a gente parou o nosso ensaio para poder assistir isso. Agora vamos parar tudo, agora vamos beber para chorar junto. Então, acho que o futebol, ele traz essa união, assim como o teatro, assim como a arte traz essa união. E se for para sorrir junto, a gente sorri junto. Mas se for para chorar junto também, a gente chora. Não tem problema não. O que importa é que a gente tá junto, tá coladinho, grudado. É isso que eu gosto. Isso é um absurdo. Essa pessoa é de meu pai, seu Pepe. Nosso pai. Nosso pai. Meio seu. Meu e seu. Dela não. Isso, meu e seu, dela não. Que está ali, cochilando depois do almoço, de frente para uma janela que ele mandou construir para assistir o jogo do Brasil amanhã, já que a janela está de frente para o estádio. E nossa empregada fofa se aproveitou da situação e transformou a Copa numa área VIP. Padrão fofa. Ela confiscou o aparelho de televisão de todo mundo, obrigando todo mundo a assistir o jogo pela Copa. E pra isso ela vai cobrar, inclusive da gente. Com a conivência do meu pai. Nosso pai. Nosso pai. Meio seu. Meu e seu. Aí, Paco, isso todo mundo já O sabe. que foi que vocês falaram até agora que ninguém A soubesse? gente tá fazendo o resumo da história, Thaís. Eu sei, meu amor, eu quero entender por que vocês, Ximena, tem que recapitular tudo. Pra gente pensar numa forma melhor de enfrentar essa situação. Exatamente. Ou você acha que eu vou deixar a fofa tomar conta da Copa? Nós vamos destruir a Copa, não vai ter Copa. Não, nós vamos controlar a Copa no lugar dela. Eu sinto que houve um racha entre minha irmã e eu. Paquito, pense bem. Ela está ganhando em cima de uma Copa feita na nossa casa. Nossa, com o dinheiro da nossa mãe. Nossa, minha e sua. Dela não. Nossa, minha e sua. Dela não. Nós não podemos deixar isso acontecer. A Copa é nossa. Nossa mãe morreu por causa dela. Foi, Ximena. Não importa. Vamos agir de forma estratégica. Vamos tomar a Copa da Fofa. E o que é que eu faço com o coquetel molotov que eu preparei? Você fez o coquetel molotov? Com a ajuda de Demerval. Não parece não, mas o cara é bom nisso. Você vai jogar isso fora. Guarde que podemos precisar. Vamos agir de forma estratégica. Mas a gente veio pra Copa no momento que ela tá na cozinha lavando os pratos do almoço. Isso já é estratégico, não? Na companhia do seu fiel escudeiro, Aloísio. Mas ele não é escudeiro, ele é professor. Coitado. Bom, Paquito, agora você tem que ir. Porque eu e Thaís vamos atrair os dois rapazes. Os dois rapazes que chegaram até aqui cavando um túnel para dar no estádio. Mas por engano, vieram parar na nossa Copa. Aí você tá explicando de novo. Mania. Não, peraí, eu que não tô entendendo. Por que eu tenho que ir embora? E por que vocês duas vão atrair esses caras? Porque eu não fiz nada. Calma, amor. Não tô falando com você. Eu tô questionando a minha irmã. Não temos tempo para explicações, Paco. Daqui a pouco a fofa acaba de lavar os pratos e aí não vai dar tempo mais pra nada. Ximena, você tá querendo usar a minha namorada pra atrair outro cara. Paquito, eu sou sua irmã, não dela. Você acha que eu vou fazer alguma coisa contra você? E com muita alegria sempre que o brasileiro ele consegue ter essa versatilidade de justamente se acontece algo muito ruim, como foi a pandemia, né, durante esse período todo, como foi o 7-1 com a Alemanha, mas levamos na esportiva, tentando sempre amenizar o sentimento de dor que ocorre tentando amenizar o sentimento de dor que em determinadas situações acaba atingindo várias famílias em nosso país. Mas com muita alegria, sempre, e com bastante perseverança, a gente consegue superar essas dificuldades. Eu acho que a arte tem um poder muito grande nisso, né? A arte ajuda muito a gente a superar essas dificuldades. A pandemia, como você falou, ela traz uma valorização ainda maior dos artistas. A gente consegue entender qual é a necessidade de tê-los assim e valorizar a nossa cultura, né? Na pandemia eu me reinventei muitas vezes. Não só lancei livro, mas eu fiz paródia, eu quis falar sobre política de uma forma leve, sabe? Eu quis instigar as pessoas a pensarem através das paródias, das músicas, e depois eu trouxe discussões de outras formas na internet, com textos ou poesias, cordéis, enfim. Eu acho que é isso, é a arte se reinventando para poder falar com o público. Mantenha sempre atento, mas, sabe, a gente está cansado de ouvir daquela forma dura, daquela forma séria, de receber tanta informação negativa, e eu acho que o artista ele tem esse poder, assim, ele vem com essa função, com essa missão de passar a informação de outro jeito, de rir
das nossas tragédias, mas também buscar uma solução. Com certeza. E através também da ciência que estamos hoje aqui nessa possibilidade de um retorno, inclusive presencial, na nossa universidade, que estamos gradativamente voltando à normalidade. Agora, falando um pouco aí da sua historicidade, Raíssa, você sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. O que motivou e como que foi essa transição de sair do Nordeste para o Sudeste? Eu sempre fui apaixonada pelo Rio de Janeiro, sentia uma conexão, né? Como eu falei, eu já fazia cursos no Rio de Janeiro, eu já tinha uma vontade. A primeira vez que eu pisei no Rio de Janeiro, antes de conhecer qualquer coisa, eu me lembro que eu liguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu vou vir morar aqui. E aí, 6 anos depois, eu me mudei, né? E eu falo assim, todo mundo fala, nossa, mas você demorou tanto, demorou 6 anos. Sim, eu demorei, porque eu acho que eu quis chegar aqui fortalecida, tanto profissionalmente como mentalmente, emocionalmente, né? Então eu estava juntando a minha bagagem como atriz e estava juntando também a minha bagagem como ser humano, essa bagagem de autoconhecimento, sabe? Que eu acho muito importante. Porque a gente que não é daqui, né? O nordestino vem para o Sudeste, muitas vezes encara preconceito, sabe? Xenofobia. A gente precisa estar muito preparado para poder reagir a essas situações, né? E eu acho que eu vim preparada, achei que eu estava preparada, mas em alguns momentos também tive aquelas caídas, aquela tristeza, aquela coisa, será que eu consigo? Porque realmente é que você começar de novo, né? Eu construí a minha carreira em Salvador, e eu fiz questão de fazer isso, né? Porque a minha cidade é de onde eu venho, são as minhas bases, é a minha história. E para mim é muito importante ser reconhecida primeiro no lugar onde eu nasci. E aí, então, eu venho para o Rio e eu tenho uma missão muito maior agora, que não é só mostrar o meu trabalho, é mostrar a minha Bahia, é mostrar o meu Nordeste, é falar sobre a minha cultura, é defender o meu sotaque. Sabe, eu acho que eu tenho essa missão e ela cada dia fica mais forte em mim, porque pelas as poucas coisas que eu passei aqui, mas que eu também vivenciei outras pessoas passando, né? A forma de falar, muitas vezes a pessoa fala, ela não percebe, porque está enraizado naquela fala um preconceito que você nem nota. Você fala, ai, só ficou lá, só ficou a paraibada. Só ficou a paraibada? Aí eu, educadamente, sempre falando com as pessoas, aí eu falei, então só ficou gente maravilhosa. Aí todo mundo, não, só gente brega, gente feia. Aí eu falei, não, então você deve estar falando do estado errado. Aí eu sempre respondi com muita, assim, leveza, com uma certa ironia, né? Que é o meu jeitinho de responder. Essa coisa está sempre se referindo que fez uma paraibada, fez uma baianada, e isso tem um sentido negativo. Eu acho que isso a gente precisa quebrar, né? E mostrar nossa força, porque temos talentos incríveis, somos pessoas inteligentes, e estamos sempre batalhando, todos os seres humanos, né? E a gente não tem que ser julgado pelo lugar de onde a gente vem, né? Isso aí é uma questão de caráter, a gente tem que respeitar o outro, acima de tudo. Exatamente, essa sua colocação, ela cabe muito bem para aquelas pessoas que se acham superiores a outras por algum motivo, seja por status social ou por status econômico, ou meramente julgando pela cor da pele, a cidade que nasceu. Agora, Raíssa, em relação à escritora, você lançou um livro chamado Um Quarto de Mim. Você poderia contar para nós como que surgiu este brilhante trabalho em sua vida e contar um pouquinho do livro também? Eu vou até mostrar o livro para vocês, Um Quarto de Mim, Entre Papel e Caneta Liberdade. Eu lancei em 2020, no auge da pandemia, né, no meio do ano. E, na verdade, como eu falei para vocês, eu sempre escrevi, desde pequena. Quando eu decidi fazer um livro, transformar minha palavra em livro, foi muito para me libertar de certas
certos traumas, certas coisas. Então, o meu livro tem muita experiência própria, mas também tem experiências que eu ouvi relatos de outras pessoas e tal. Então, eu falo muito, trago muito essa questão de relacionamento abusivo, de preconceito profissional, toda essa questão também da mulher nordestina. Eu trago isso em poesia e daí então vai rolando o empoderamento. Eu falo também sobre amor até a busca do seu empoderamento. E eu acho que essa sequência, porque o livro ele foi na verdade, ele foi uma coleta de todas as poesias que eu vinha fazendo durante todos esses anos, né? Eu passei um pente fino nele, analisei o que é que eu queria falar, criei esse foco de falar, quero falar sobre empoderamento, quero que seja um livro muito ainda voltado para as mulheres, ainda que também eu quero que chegue aos homens, eu acho importante homens lerem esse livro também para se sentirem. Eu acho que o homem precisa consumir, né, a literatura feminina e feminista para também aprender a se tornar um pouco feminista, né, nesse quesito. Mas esse caminho, esse lugar de fala que eu tenho da mulher era onde eu queria atingir, porque como eu sofri e eu me recuperei, me reergui, então eu também queria passar a mesma coisa para essas mulheres, através dessas experiências. Então eu conto um pouquinho dessa trajetória. Então ele é dividido, eu falo que é um quarto de mim, porque ele é dividido em 4 partes, né? Aí tem a primeira parte, que é a parte que sou, que aí vai falar dessa atriz, do que ela sofre, de quem ela é, como as pessoas veem, como realmente eu sou, né? Porque muitas vezes julgam a artista como porra louca, ou relacionamentos que me taxaram como prostituta, com todo respeito a essa profissão. Não entendem o real significado da minha profissão, não aceitam, acham que eu estou beijando outras pessoas porque quero, ou qualquer coisa assim, né? Aí depois a gente vem para a parte quebrada. A parte quebrada, que é a parte, justamente essa parte machucada, essa parte que eu trago muito essa questão dos relacionamentos abusivos. E depois eu dou depois dessa parte tão forte, aí eu venho para, em parte, o amor, falar um pouquinho de amor, mas não o amor, também o amor de forma geral, mas assim, o amor também que eu vejo em lugares marginalizados, como na rua, né, com pessoas em situação de rua, o amor do carnaval, o amor vazio, questiono alguns tipos de amor, me pergunto sobre o amor, e no final a última parte, que é a parte mais bonita, que é a melhor parte, que é a parte conquistada, que é essa questão do empoderamento, né? Então eu faço esse recorte e essa linha, assim, eu chamei algumas mulheres para, na época da pandemia, quando eu lancei o livro, chamei algumas mulheres para conversarem comigo sobre essas questões, né? Eu pedi para elas lerem um livro, elas escolheram algumas poesias, e daí a gente falou sobre essas questões que a gente acaba passando, né? Porque quando o meu primeiro relacionamento, que foi abusivo, eu nem sabia que ele era abusivo, né? Eu não tinha noção. Eu acho até que o meu companheiro da época também não sabia que era um relacionamento abusivo. A gente era muito novo e tinha um relacionamento muito baseado no ciúme, na posse. E eu acho que a gente foi descobrindo junto que não era legal a gente estar ali. Pelo menos eu descobri, eu espero também que ele tenha descoberto no meio do caminho. Eu espero que sim. Espero que ele leia o meu livro. Raíssa, o interessante desse seu trabalho é que você faz um relato da sua experiência de vida, suas lições, suas aprendizagens, e que serve também de lições para outras pessoas que procuram algum tipo de orientação em determinadas situações que são vivenciadas. Para todo mundo que está nos assistindo hoje, como é que podem adquirir este seu belíssimo trabalho? Quem quiser adquirir meu livro, olha, aproveite, vem com marca-página, ainda vem com um brinde especial. Só falar comigo diretamente no Instagram, @raissa.xavier, com 2 R's no final, ou então entrar no meu site, raissaxavier.com, e adquirir lá através do PagSeguro.
É isso. Não perca a oportunidade, hein? Ainda mais com autógrafo especialmente dedicado. Agora, Raíssa, você é atriz, escritora e improvisadora. Você poderia explicar um pouco quais são as diferenças que há entre atriz e improvisadora e quais os principais trabalhos que você tem desenvolvido enquanto improvisadora? Então, a minha atriz também é improvisadora, né? Eu falo que eu sou improvisadora, eu me tornei improvisadora muito aqui no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei no Rio, eu conheci um cara fantástico, que é o Rafael Gunning, que ele é humorista, faz stand-up aí nesse Brasil afora, maravilhoso. E ele foi uma pessoa que me alertou assim, Raíssa, você tinha que entrar na comédia, você tinha que entrar no improviso. E me apresentou o improviso. A gente já fazia improviso no teatro, todo mundo que entra no teatro faz improviso. Mas eu não segui como improviso como uma fonte, assim, sabe? Um caminho. E eu, como atriz, fazia drama e fazia comédia, mas é totalmente diferente do improviso, porque o improviso ele não tem roteiro. O ator ele trabalha com o roteiro, né? E aí, com esse convite do Rafael Gunning e também da Priscila Lobo, eles criaram um grupo de improviso chamado Noite da Comédia Improvisada. E eu fui chamada para fazer parte desse primeiro grupo deles. E a gente fez um estudo de improviso que foi muito bacana. Levamos para o Teatro do Leblon aqui no Rio de Janeiro. E logo depois de algumas apresentações, eu junto com a minha amiga Tati Taranto, a gente ficou com uma vontade imensa de fazer uma coisa nossa. E aí eu levei o improviso para as mulheres. Eu queria um grupo só de mulheres. Criou-se, então, 7 Mulheres e um Improviso, que são com 7 mulheres incríveis aqui do Rio, né? Mas de outros lugares também, que a gente juntou para estar no palco junto, improvisando a cena. O improviso tem muito do público. O público dá o tema, a gente, a partir desse tema, a gente cria cenas e, enfim, a gente vai estar sempre perguntando ao público como ele quer que a gente termine aquela cena, como vai ser aquela brincadeira, que brincadeira a gente vai fazer. Então, o improviso tem isso, desse risco que deixa esse coração palpitando o tempo todo. Assim, é muito gostoso fazer improviso por causa do risco do erro, né? E quando a gente erra, é muito gostoso, porque é o erro que traz o riso para o público, né? E a minha atriz já não, né? Ela vem com roteiro. A gente não gosta de errar, porque às vezes o erro, ele na verdade ocasiona o contrário, né? Não é o riso que ele ocasiona, e sim nossa, ela não tá atuando bem. O erro traz esse lugar na atriz. A atriz, ela coloca cacos, coloca coisas assim, mas errar a fala, esquecer a fala, enfim, aí a gente tem que fazer o quê? Improvisar. É bom que uma coisa ajuda a outra, né? Então eu tô sempre aí pronta para o que der e vier. Bom, Raíssa, essa sua leveza em estar atuando, improvisando, e passa toda uma alegria para o público, com certeza, e além disso você se diverte trabalhando. Deve ser maravilhoso realmente. Com certeza, a gente se diverte muito. Se não for para se divertir, né? Eu nem venho. Raíssa, agora voltando um pouco no tempo, em 2014, você trabalhou num curta chamado Teresa, que você aparece com uma pistola. Em 2022, você contracena com Irandir Santos, também com uma pistola, na telenovela Pantanal. O que esses dois trabalhos significam em sua vida? Foi longe, viu? Foi longe mesmo. Mas olha, em 2014, eu fazendo esse curta lá, que é o curta Teresa, que foi inclusive um trabalho da Rézia Lopes, né? Ela estava se formando como diretora, e foi um prazer fazer esse curta. Eu acho que todo trabalho ele se soma, né? Eu acho que todo trabalho a gente aprende um pouco mais. E que bom que eu já tinha pego numa pistola em 2014. Em 2022, eu tive contato em Pantanal com uma pistola e um revólver, que o revólver era totalmente diferente, né? Inclusive, eu não tenho força, eu descobri que eu não tenho força para
acionar aqui o negocinho do revólver. Graças a meu bom Deus, que eu não tenho nem perigo de eu pegar no revólver de verdade. Mas eu acho que os dois trabalhos, eles me trouxeram muitas coisas boas, né? Em 2014 eu tive essa experiência que foi maravilhosa também, com atores incríveis, e que eu pude trazer nessa personagem que eu fiz em 2014, que ela dava um tiro na própria irmã, ela tinha ciúme da própria irmã, né? E ela fazia uma atriz que não conseguia a protagonista, porque a protagonista era sempre a irmã que fazia. E aí, na cena da peça, ela dava um tiro com uma arma de mentira e ela planejava para que aquela arma tivesse uma bala de verdade e acabava matando a irmã de verdade no ensaio da peça. Então, eu acho que nesse primeiro trabalho eu pude caminhar e também em muitas curvas, né? Fazer a boazinha, depois fazer a sedutora e depois mostrar realmente quem era aquela personagem, aos poucos e revelando. E eu acho que tinha um jogo muito bacana, né? E ali foi no início da minha carreira. E aí, quando eu chego em 2022 e trago esse presente, que é entrar em Pantanal e contracenar com um dos atores mais admirados do nosso Nordeste, que é o Irandir Santos, que eu admiro muito como artista e agora muito também como pessoa, um cara super generoso, atento, como ator, como colega de trabalho. A gente teve uma troca muito sincera, a gente trocou muito, tanto eu com ele, quanto com a direção, quanto com a preparação de elenco, né? Então, eu já estou um pouco mais habituada a essa coisa da pistola, mas eu também não trago eu trago essa pistoleira Kenga, que ela é Kenga, né? Eu trago essa Kenga de uma maneira diferente. Eu não trago ela estereotipada, né? Eu trago ela também com sentimentos. Eu deixo ela se apaixonar pela história dele. Eu mostro que existe uma ligação, que existe um coração, e que mesmo que aquela mulher ali, naquele caminhão, esteja precisando assaltar para sobreviver, ela não queria fazer aquilo, porque ela passa a admirar aquele homem que está ali. Então você sente, né? Então acho que por isso que teve uma repercussão tão boa. Eu acho que isso são aprendizados de toda uma carreira, de toda uma experiência que a gente vai adquirindo e a gente vai podendo colocar cada vez melhor na tela, né? Eu acho que tem uma evolução aí muito importante. E eu estou muito feliz com esse trabalho de Pantanal, tem repercutido bastante, e muito feliz de trabalhar com gente tão talentosa, tão competente, e também de estar gravando, filmando, né, uma novela como se fosse cinema, com uma estrutura assim, uma super produção, né? Eu fiquei realmente emocionada ao gravar a cena com o Irandir. Logo após a cena, eu chorei muito, assim, porque eu mergulhei profundo nesse personagem, que apesar de ter sido uma participação, vai marcar minha história, com certeza. Raíssa, a sua expressão naquele momento e a sua fala requer uma concentração muito grande por parte da atriz. Como é que foi esse processo até você conseguir fazer a gravação final? Eu acho que a gente já estava muito dentro, né? Dentro do personagem, muito concentrado. Essa cena que vocês assistiram agora, foi a última cena, né? Foi a cena que a gente gravou primeiro. Engraçadamente, porque a gente não grava na sequência. E foi a cena mais importante. Então a gente reservou todo um tempo só para gravar aquela cena. O diretor teve muito esse cuidado de pedir a toda a equipe para ficar concentrado ali pra gente, para dar todo o espaço e todo o clima pra gente. Eu estava muito concentrado, o Irandir também. Ele fica o tempo todo passando o texto, né? Eu ficava o tempo todo fazendo o meu ritual de concentração, sempre na personagem, sem me distrair, muito focada no que a gente estava fazendo. Essa última fala, que ela fala, isso é porque você é um filho da puta, não estava no texto, né? A gente mudou o texto. A gente achou que assim poderia ficar mais forte.
E acho que encaixou realmente na fala dessa personagem, na boca dessa personagem. E eu acho que a gente estava 100%, sabe? A gente já estava, aquela cena tinha muita tensão e a gente já levou isso pro set. E a gente, como a gente fez antes, a gente também fez a primeira cena, a gente passou a primeira cena junto com o diretor e a continuista, para a gente entender como é que eles iam ficar no final. Isso foi muito importante, esse detalhe, porque a gente entendeu qual era o tom que aqueles personagens iam ter. Porque como é que eu ia gravar a última cena sem saber o que tinha sido definido na primeira cena, sabe? Então a gente entendeu aonde que ia estar a emoção dela ali. E aí quando ele me fala, não, a sua emoção assim vai estar quando você pega essa foto e vê essas duas mulheres que estão no boné dele, que também são prostitutas, assim como você. Então você se identifica, tem uma história ali. E aquilo ali me emociona, sabe? Então, quando a gente passa essa primeira cena, tem essa noção. Quando eu vou gravar, eu tenho a mesma emoção. Eu levo a mesma emoção quando eu tiro aquele boné dele e olho. E ele me fala também, assim, o diretor me falou, Raíssa, toma o tempo que você quiser. O tempo é seu, não se preocupa. Então eu deixo essa emoção tomar conta de mim. Eu tiro o boné com a calma que eu, sabe? A calma e o nervoso que ela tá, aquela personagem. Eu devolvo, eu penso, eu mato, eu não mato, o que é que eu faço por esse cara e vou embora. Então acho que tudo colaborou para que aquilo ali, para aquela cena pudesse existir dessa forma. Raíssa, agora passando para a literatura de cordel, que você tão bem declama os seus poemas no seu Instagram, encantando a todos os seus seguidores. Tem um especial que você fala, se o Nordeste fosse independente. Poderia contar um pouco para nós aqui como que é esse processo de construção da sua literatura de cordel e nos apresentar esse belíssimo poema? O cordel foi uma modalidade mais recente, assim, que eu descobri, né? Eu sempre escrevi poesias e sempre tive uma musicalidade no que eu escrevo. E aí eu conheço o Maviael Melo, que é um cordelista maravilhoso, incrível, conheço um trabalho dele. O Maviael me ensinou muito, ele virou meu parceiro também de projetos. E o Maviael, ele ensina cordel, tem um projeto há mais de 20 anos. Então eu começo a escutar muito o Maviael, pesquisar sobre outros cordelistas antigos, até ir a saraus mesmo, para ouvir cordel, ouvir poesia. E eu começo a escrever. E o cordel vira uma paixão, assim, porque é algo que sai fácil, assim. Quando eu quero falar, eu decido falar sobre algo, eu simplesmente, sabe, eu acho que em 2 dias eu já escrevi aquele cordel, ou então em um dia só, depende do tamanho também. Quando eu decidi escrever essa ideia do Nordeste Independente, foi muito a partir de um cordel que existe, que a Elba traz na música dela, a Elba Ramalho. Alguém me mandou essa fala dela, né? Eu não sei se é um cordel, uma poesia agora. Eu acho que é um cordel. Que ela, antes de começar a música, ela fala do Nordeste Independente. E aí eu falo, e o Nordeste Independente para mim, como seria? E aí, aquela pergunta ficou ali, aí eu falei, cara, eu vou escrever. Aí esse cordel, inclusive, ele demorou um pouco mais, porque eu comecei a pensar no meu tempo mesmo, assim, mas a bandeira, como é que seria? E o dinheiro, como é que seria? E o nosso sotaque, como é que seria? E a capital, como é que seria? Será que eu falo da capital? Será que eu não falo? E aí comecei a me questionar várias coisas. E fui escrevendo em cordel e viralizou, né? Eu amei isso, porque eu acho que tudo que eu falo do Nordeste tem recebido um grande acolhimento do meu público, assim, que é um público, em sua maioria, nordestino, né? Que já me acompanha há um tempo. Eu acho que é natural. A gente vai. O cordel, ele tem uma métrica, né? É só você seguir a métrica, todo mundo pode fazer um cordel. Agora é só a gente
colocar, é porque eu coloco de uma forma, eu sempre quero colocar uma piadinha, uma graça, porque eu não quero que fique um cordel tão duro, né? Quando eu faço cordéis mais sérios, mais pesados, mais, né? Eu fiz uma agora, inclusive, sobre essas enchentes aí, essa chuva que derrubou e matou tanta gente em Recife. É uma coisa que as pessoas às vezes não estão preparadas para ouvir, né? É muito forte, é difícil encarar. Mas às vezes eu também preciso falar sobre aquilo. Mas quando eu falo de uma maneira divertida, de uma maneira legal, e aí eu tenho essa resposta maior, principalmente quando eu falo de Nordeste, né? Então ele vem de maneira natural. Eu também faço cordéis personalizados, né? Tem gente que me pede para fazer cordéis de aniversário, de agradecimento. Eu acabei de fazer também um cordel do trânsito para a Superintendência de Trânsito de Arapiraca de Alagoas. A gente entregou hoje 12 mil livretos para as escolas públicas de lá. Então, isso é um sonho se realizando, né? A arte junto com a educação. Esse é muito maravilhoso, assim, para o meu coração, porque é um sonho mesmo, assim, eu poder estar em comunicação com os jovens através de uma literatura popular. E não deixar essa literatura morrer, né? Agora, o meu cordel... muitas vezes eu saio um pouco da métrica, eu me permito, porque às vezes eu quero falar aquilo e sabe, eu acho que tem um jeitinho da gente falar e que saindo um pouco ou não da métrica não machuca o cordel, sabe? Ele se mantém ali e eu não perco também o meu jeito de fazer esse cordel poesia que eu chamo. Mania de julgar o povo nordestino, chamando de burro, bruto, ignorante, fazendo graça do jeito de falar. As nossas roupas acham deselegante. Pois então, separa o ajuntado, faz virar país esses estados comendo gente arrogante. Diga aí se não ia ser massa, o dinheiro em real ia ser conto, não de reza de historinha, dinheiro de papel e pronto, pra na hora de negociar, somente poder escutar. 1 é 3, 2 é 5 conto. Nosso hino já foi dito, é asa branca, sim senhor. Luiz Gonzaga, nosso rei, o forró, nosso esplendor. Nordestinês é o sotaque, esse de maior destaque de todos, o mais encantador. Pra acompanhar tanta gíria, nosso dicionário ia mudar. Já não seria mais Aurélio, Severino ia imperar. Do oxente, tobrocado, apoio, barril dobrado, tudo isso ia explicar. Pois nessa terra tem palmeira, onde mora sabiá, jangadeiro, sertanejo, trabalhador rural. Tem família de vaqueiro, artista, poeta e cantador, empresário e gastador, falastrão e pirangueiro. Nossa riqueza é cultural. Somos a própria diversidade. 56 milhões de nordestes, responsável pela produtividade. Cana, caju, banana ou algodão, manga, cerola, cacau e melão, tecnologia e tecido de verdade. Do turismo não preciso nem dizer. Nas férias o destino é certeiro. Mar limpinho, piscinas naturais, comida boa, sol e sombreiro, cultura para dar e vender. Se não conhece, tem que conhecer. Nosso Nordeste verdadeiro. Haja riqueza para dar conta. Imagina o danado independente, é petróleo, arroz e laranja, o mundo de olho na aguardente. Terceiro país em população, quinto PIB em ascensão, ainda mudava o presidente. Coisa linda seria a bandeira, toda no algodão colorido. E na cesta básica do povo, cuscuz seria o mais querido. Só não arrisco a capital, poderia agora ser fatal. Melhor não gerar muito moído. Mas se Deus é brasileiro, não gosta de confusão não. Ele viraria nordestino, atravessou um sertão, aguentou o julgamento, foi pra cruz sem lamento com amor no coração. Parece muito o povo de cá, recebendo na simplicidade. E se o dinheiro é pouco, não lhe falta dignidade. Do que se tem se oferece, alimento, cama e prece e uma dose de felicidade. Eita Nordeste bom, eita Nordeste danado. Se tu fica independente, nós fica bacanado. Faz logo um carnajoão, axé, frevo e baião, pra comemorar o conquistado. Bom, além de emocionar, traz toda essa alegria, mesmo falando de um tema que acaba separando regiões do Brasil por conta desta competitividade que é cultural em quem quer ser o maior em relação ao outro, assim como outros movimentos separatistas já existiram em nosso país.
mas de trazer na forma até cômica de como que seria essa modificação. Raíssa, nós estávamos comentando aqui sobre poema, literatura de cordel, mas nesse belíssimo trabalho que a gente acabou de assistir, onde você faz a literatura de cordel, em alguns momentos você faz uso da poesia e ainda coloca um ritmo dentro desse contexto. Como que é esse teu processo aí de construção? Então, o cordel tem essa métrica e ele tem essa música, ele tem um ritmo, né? Eu já escrevia poesia com uma música também, mas não seguia a métrica do cordel, né? Eu acho que agora eu costurei as duas coisas, então eu normalmente sigo e busco seguir a métrica do cordel. Quando acontece alguma coisa, quero sair um pouquinho, eu me permito sair, porque eu acho que a gente tem essa liberdade na arte, na literatura, é a nossa função mesmo, e até porque mostra um pouco do nosso estilo, né? Eu estou sempre buscando novas formas, né? Experienciar novas formas de poesia, né? Tanto na musicalidade quanto na grafia. Se você olhar no meu livro, tem algumas formas de poemas que eles estão deitados, eles estão enquadrados, eles estão de modo diferente. E agora também eu fui recentemente a São Paulo, e São Paulo tem uma cena muito grande de rap, né? E o rap foi uma coisa assim diferente para mim. Eu escutei, sabe, aquele rap e eu falei assim, caraca, é rima também. É cordel de uma certa forma, né? É quase um cordel, só que é dessa cultura daqui, essa cultura paulista. E a gente tem essa rima que é da cultura nordestina. Como é que é? Vou juntar. Aí eu fui escrever, na verdade, eu nem pensei em juntar, né? A primeira vez eu fui escrever um cordel e de repente eu estava escrevendo rap. E aí eu me permiti experienciar isso e de vez em quando eu estou me arriscando assim também para escrever um rap, dá vontade de musicar algumas coisas. Ainda não tenho um parceiro, mas estou procurando um parceiro aí que possa se interessar da gente musicar algumas letras aí, né? Eu acho que pode ser legal. É diferente, eu estou sempre disponível. Onde existe arte, eu entro. E a arte gerando alegria e mais outras expressões de arte ainda. Agora, você participou com a sua família num trabalho infantil, de literatura infantil, que foi Karina e o Monstrinho Azul. Como é que aconteceu essa construção em família em sua vida? Maravilhoso, né? Minha sobrinha, ela teve a ideia quando ela tinha 7 anos, Marina Medeiros, minha sobrinha amada. Ela teve a ideia desse monstrinho azul que carregava um livro na barriga. E ela começou a contar espontaneamente essa história, criar, né, da cabeça dela. E minha mãe resolveu anotar tudo o que ela estava falando. 3 anos depois, minha mãe resolveu pegar aquela ideia de Marina e transformar em livro. Então, 3 anos agora só que o Karina e o Monstrinho Azul foi lançada como livro infantil, também junto com os bonequinhos. E foi uma coisa total de família, porque o meu pai, ele imprimiu os livros, o meu irmão fez a diagramação do livro, a minha irmã colaborou na divulgação do livro, colocar ele à venda, fazer todo esse processo de produção. A minha mãe transformou em livro, Marina fez o argumento e eu acabei fazendo a contação de histórias. Então, quando eu estou em Salvador, quando a gente leva para algum lançamento diferente, a gente já fez 2 lançamentos lá, então eu faço a contação de histórias para as crianças. No final, todo mundo quer adquirir o livro e quer comprar o Monstrinho Azul. Esses monstrinhos também que a gente fez a produção foi para ajudar mulheres artesãs que trabalham lá de forma independente, lá em Salvador, elas que fizeram o monstrinho e o dinheiro vai para elas, né? E está sendo muito especial. Minha mãe ficou extremamente feliz também, junto com minha sobrinha. Eu acho que foi a realização de um sonho coletivo, né? A gente fez tudo em família, cada um ajudou na forma que pode, né? Eu acho isso muito bonito. A gente tem uma união muito linda, muito amor. Um trabalho feito com muito amor, união
e ainda pensando em ajudar o próximo, quando vocês fazem esse trabalho em conjunto com artesãs da região aí de Salvador. Isso é um trabalho maravilhoso e que sirva de exemplo a outros belíssimos trabalhos que temos desenvolvido em nosso Brasil. Agora, Raíssa, em relação à sua vida em busca do equilíbrio e movimento, você pratica yoga e tecido acrobático. Como é que isso se encaixa nessa sua rotina alucinante enquanto atriz, improvisadora e também escritora? Eu acho que a gente tem que estar sempre em movimento, né? Olha, eu tô tão em movimento sempre que eu já nem tô mais fazendo tecido. Eu sempre mudo. E a yoga sempre me permite fazer. A yoga eu acho que é uma forma também da gente manter o centramento, né? Junto com a meditação também, que é muito importante. Mas eu tô sempre fazendo um esporte diferente. Às vezes eu tô no tecido, às vezes eu tô no polidense, às vezes eu tô fazendo um esporte na praia, seja futebol, seja funcional, stand-up. É, eu, eu sou uma. Eu tô sempre em movimento mesmo, porque eu acho que isso é importante. A gente tá sempre se desafiando e fazendo alguma coisa que acorde o nosso corpo, deixe o nosso corpo em atenção e sempre isso ajuda a nossa criatividade, né? Eu sou uma pessoa que escrevo muito, que estou sempre produzindo, estou sempre criando coisas novas. Então eu acho que a gente também tem que estar fazendo coisas novas e fazendo algo que a gente ame, né? Eu não sou uma pessoa da academia, eu não gosto muito, então eu procuro esportes que possam movimentar o meu corpo e que me conectem comigo. Bom, Raíssa, buscando sempre o equilíbrio, atividades físicas, mas o humor é algo que também faz parte do seu dia a dia e traz muito equilíbrio. No Dia das Mães, você lançou um cordel em homenagem às mães. Você poderia contar um pouco dessa busca de expressar esse sentimento às mães deste mundo e do Brasil? Então, no Dia das Mães, eu lancei, na verdade, não era um cordel, era esse rapzinho, porque ele tá em forma, ele não tá na métrica do cordel, porque é muito sutil da gente perceber essa diferença. Mas eu quis falar, eu também reparei isso, que quando a gente sai um pouco da métrica, e quando a gente coloca um pouco dessa forma um pouco mais livre, mais rimada, que é o rap, a gente consegue falar de assuntos mais fortes. É como se fosse uma pancada. O rap é sempre uma pancada, assim, né? E eu quis tratar nessa rima do Dia das Mães, eu quis questionar alguns pontos, né? Eu questionei aquela frase: ser mãe é padecer no paraíso, né? E padecer significa sofrer. E aí eu comecei a me questionar sobre isso, sobre essa frase, o que significa, por que que a gente não pode sofrer sendo mãe, essa coisa da romantização de ser mãe. Eu já falei algumas vezes na minha rede social sobre essa romantização do ser mãe e da obrigação que a sociedade nos impõe da gente casar, ter filho, e que eu acho que isso tem que ser algo que seja uma opção de cada um, né? Eu acho que o nosso corpo ele tem que ser é, livre. Eu acho que a mulher tem que ter esse direito e a gente ainda é muito pressionada para estar com alguém, e estar com alguém significa estar feliz, e constituir uma família significa estar bem para a sociedade como um todo, e se eu não faço isso, eu não estou sendo uma pessoa que cumpriu os requisitos sociais, então, consequentemente, eu não sou uma pessoa feliz. Né? Então, eu questionei um pouco esse ponto, falando, dialogando com essas mães, que eu sempre dialogo e elas conversam comigo sobre essas questões, do tipo, olha, eu não posso dizer que eu amo meu filho, mas eu não gosto de ser mãe muitas vezes. Isso é muito chocante para a sociedade, né? Uma mãe, ela não tem o direito de falar isso. Como assim você não gosta de ser mãe? Olha que bênção. É uma bênção mesmo, eu também acho que é uma bênção. Mas às vezes a mulher ela só está cansada e muitas vezes ela não tem o apoio, o suporte do pai, né?
O pai é colocado como o cara que tem que trabalhar. Isso é um pensamento muito antigo. Então, eu resolvi trazer à tona para a gente poder discutir, colocar na roda esses pensamentos e questionar também o pai. E você? Tá aí, tá sendo parceiro? Tá ajudando? Tá fazendo o que você tem que fazer também? Porque isso não é só uma obrigação da mulher, né? O filho é dos dois, né? Então acho que tem que ser uma parceria mesmo, tem que ter uma troca. E não pode deixar só a mulher cuidando. A mulher também quer trabalhar, a mulher também quer realizar as coisas, a mulher também quer conquistar. Então tem que encontrar um jeito desses dois poderem se realizarem e também cuidar e dar amor, dar carinho necessário a esse filho, né? Eu acho importante a gente falar sobre essa questão dessa romantização demasiada do ser mãe, né? Porque a gente massacra muito os pais, eu sei, e, e, e a mãe a gente coloca ela num lugar que ela tá sempre feliz por ela ser mãe. Ela tá feliz, mas ela também tem as suas dificuldades, ela também precisa de afeto, né? Eu acho que é isso, ela precisa de afeto. E às vezes a gente não lembra que a mãe precisa, porque a mãe se doa completamente. Como diz o ditado popular, assim, ser mãe é padecer, e já não me importa onde, se padecer é resistir, sofrer. Padecimento sagrado, corra. Não sei quem teve essa pachorra de dizer que ser mãe é um dever. Meu corpo, minhas regras. Ter filho deve ser escolha. Não nasci só pra ter bacuri enquanto você tá na bolha. Assume a responsabilidade, não vem com essa de maternidade. Quem planta, colhe, então acolha. 9 meses na barriga, meu corpo modificado. Estria, celulite, cansaço, o peito cheio de leite, e não é leite condensado. Mas você já perdeu o tesão, reclama como um bebê chorão e ainda passa a noite descansado. E a mãe aqui acorda às 2, 3, 4, 5, 6, prepara o café da manhã e promete cuidar de vocês. Homem trabalha, bebe, no fim reclama da janta. Mulher não é empregada, mas também não é santa. Você vai perceber quando ela cansar de uma vez. Essa rima é pra aquela que batalha sozinha. E você, pai, tá sendo uma boa parceria? Faz sua parte, sem fazer alarde, é o mínimo. Criança não é só pagar conta, é correria. Cuidar de filho não é brincadeira. Valorize muito a sua guerreira. Ela te deu a vida. Não tá de bobeira. Raíssa, essa sua forma de trazer através do rap uma mensagem para todos os homens que devem compartilhar dos momentos, participar de forma ativa e que isso sim é uma ação que deve ser não só de alguns homens, mas de todos os homens deste mundo. Claro, é essencial. Acho que a gente nem tinha que estar falando, né? Isso já tinha que estar implícito. Eles já tinham que só agir. Mas a gente fala para lembrar, hein? Você que está escutando, que não está fazendo a sua parte, pense bem. Será que eu já troquei a fralda do menino hoje? Vai lá trocar. Será que eu já dei banho na minha criança hoje? Vai lá dar banho. Olhe, olhe, divida as tarefas. Raíssa, nós aqui do Sarau Química em Arte gostaríamos muito de agradecer a sua participação hoje, contando a sua história de vida, sua história enquanto atriz, enquanto escritora, enquanto improvisadora, e gostaríamos que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo hoje no Sarau Química em Arte. Eu quero agradecer o convite, falar que eu estou muito honrada, eu sempre fico muito feliz de poder compartilhar minhas ideias, seja em qual meio for, e que bom que eu estou aqui no Sarau Química em Arte. E lembrem-se, a arte salva vidas. Ó, mantenham o seu artista, sua criança interior viva, sempre.